Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E este é o primeiro vídeo da nova série do canal, intitulada Tópicos Avulsos, as fofocas que a história deixou de contar. E eu escolhi começar essa série justamente agora, porque bom, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira antes do dia 8, mas esse vídeo será postado no dia 8, que é nada menos que o Dia Internacional das Mulheres. Então, antes de mais nada, parabéns a todas nós, né? É, e que todas nós continuemos aí resistindo às vicissitudes da vida, né? Olha só que palavra chique, eu aprendi essa palavra ano passado, para ser bem sincera com vocês, né? Basicamente, botando no popular, que todas nós consigamos continuar aí enfrentando os altos reversos da vida, né? Não, minhas amigas? Pois então, mas nesse vídeo, pessoal, eu gostaria de fazer uma coisa assim um pouco diferente, de falar assim da verdadeira história do Dia das Mulheres, que eu tenho certeza que vocês já estão cansados de saber a verdadeira história. Aqui eu falo cansados, porque sim, homens também recomendo que assistam esse vídeo, até porque conteúdo histórico não exclui masculino ou feminino, então meninos podem assistir esse vídeo também, obviamente, não sintam-se excluídos aqui, né? Então, eu gostaria de falar sobre algo referente ao Brasil colonial, que é uma história muito pouco contada, que é a história das chamadas pretas forras no tempo da colônia. Sim, eu mencionei os negros de ganho, que a grande maioria delas conseguia alforria trabalhando como negra de ganho, como era assim chamada na época, e essa é uma história, no geral, os negros de ganho é uma parte da nossa história que é meio ingrata, né? Porque muita gente não gosta muito dessa parte da nossa história, porque acha absurdo que negros antigamente não só comprassem a própria liberdade, como depois muitos deles tivessem escravos deles mesmos, e isso realmente aconteceu, tá, pessoal? Infelizmente. Mas, né, a história é feita dessas coisas. E o motivo que eu estou contando isso nesse dia é porque essas mulheres, que eu vou contar a história de 4 delas para vocês aqui nesse vídeo, não só conseguiram resistir, né, em todos os sentidos da palavra, a um regime que para elas, pelo menos, era tremendamente opressor, e bota opressor nisso, né? Afinal de contas, vamos combinar, pessoal, escravo no tempo da colônia, como eu falei para vocês no vídeo Escravizando no Rio, que por sinal recomendo que vejam, era coisa, era bicho, não era nem gente. Imaginem, então, o ato heróico de você subir na vida, não só deixar de ser escravo, como subir na vida numa situação dessas. E, na minha opinião sincera, é olhando para histórias desse tipo que eu mesma boto em perspectiva as minhas próprias os meus próprios desânimos com as dificuldades da vida, e aí eu paro para pensar assim, caramba, pessoas enfrentaram escravidões e venceram, enfrentaram genocídios e venceram, né? Caramba, eu vou conseguir sim. E eu espero que isso sirva como essa mesma inspiração para vocês. Mas antes de eu ir direto para o tema, para as histórias em si, vocês que caíram de paraquedas aqui nesse canal, justamente nesse vídeo, nem sabem do que se trata, recomendo que vocês vejam o vídeo de apresentação dessa nova série, que se chama Tópicos Avulsos,
ok? As fofocas que a história deixou de contar, para que vocês tenham uma ideia do que se trata essa série, e assistam a série Rio, uma história, para vocês terem uma ideia do que se trata esse canal e o que nós estamos fazendo aqui, quem sou eu e etc. E se gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever no canal, deixem seu like e compartilhem com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que Deus e o mundo saiba dessas e de outras maravilhas, não só da cidade maravilhosa, como do nosso Brasil também. É ou não é, pessoal? Então, indo direto para o tema, olha, vocês me desculpem, mas eu não consegui imagens para mostrar para vocês como eu costumo fazer, porque realmente, se registros de vidas de escravos já são difíceis de encontrar, né? Por N motivos, imaginem então imagens específicas dessas mulheres que eu vou citar aqui, né, pessoal? Então, tem um pouquinho de compreensão comigo, tá? E para aqueles que antes mesmo de eu começar a falar, já estão assim, Amanda, mas isso é fake, de onde você tirou, não sei o quê, qual é a sua fonte para você estar falando que existiram mulheres que conseguiram sair da condição de escravas, né? E ainda por cima tinham escravos, compravam escravos depois. Como assim? Bom, a fonte primordial de onde eu tirei foi este livro aqui, viu, pessoal? Opa! Foi este livro aqui, tá? Que eu não canso de recomendar, chamado Histórias da Gente Brasileira, da Mary Del Priore. Aliás, isso aqui é o primeiro volume, como vocês podem ver aqui, ó, volume 1, de uma série de 4 livros intitulada Histórias da Gente Brasileira. É a primeira vez, pelo menos que eu tenho conhecimento, que alguém conta a história da gente brasileira, da nossa gente de carne e de sangue, e não só focando em figurões históricos, solenes e tal, e não sei o quê. Foi daqui que eu tirei, ok, pessoal? E caso vocês queiram também adquirir a série inteira desse livro, eu recomendo e muito, ok? Vai acrescentar e muito nos estudos de vocês. Mas agora, indo direto para o tema, o nosso primeiro exemplo de hoje, na verdade, é um casal. Não é só a mulher, na verdade um casal, certo? E o nome dos dois, que os dois eram pretos forros, que é assim que eram chamados os escravos que conseguiam ser alforriados por qualquer motivo, tá, pessoal? Os dois se chamavam Catarina do Espírito Santo e João Antônio do Amaral. Então, na verdade, o protagonista da história, né, nesse caso, segundo o livro, é o João Antônio do Amaral. Esse João Antônio do Amaral, depois de economizar e comprar sua alforria, passou a viver de seu ofício, que era de barbeiro e músico timbaleiro. Como eu disse, lembra, pessoal, no vídeo no vídeo Trabalhando de Graça no Rio, esse é o título? Como eu disse nesse vídeo, os negros de ganho, eles conseguiam comprar a alforria deles quando eles tinham habilidades especiais. Então, no caso desse homem, ele era barbeiro e músico timbaleiro. E depois de conseguir a sua alforria, continuou exercendo esse ofício, certo? E ele, depois disso, comprou escravos, mas ele, juntamente com a sua esposa, a Catarina do Espírito Santo, não só libertaram os seus cativos, e no caso, ele legou os seus instrumentos das músicas, como ambos, ok? Aqui não fala só ele, não, fala que ela também, ambos deixaram esmolas para as Irmandades de São Domingos e Santo Antônio da Mouraria da Sé. Então, pessoal, isso sim é que é um senhor exemplo a ser seguido. Vejam vocês. E aqui pode seguir 100%, inclusive. Lutem para conseguir a mobilidade social de vocês, para conseguirem vencer na vida, mesmo que a situação agora esteja difícil.
Isso mostra que é possível, e não somente isso. Quando vocês estiverem lá no topo, não se esqueçam daqueles que estão aqui embaixo, que foi justamente o que esses dois fizeram. Eles libertaram os seus cativos e ainda por cima fizeram caridade para não só uma, mas 2 igrejas na época, ok? Então está aí começando muito bem com o nosso primeiro exemplo. E o nosso segundo exemplo deste vídeo são ninguém menos que as pérolas negras. Né? As pérolas negras, gente, elas vinham de Minas Gerais e não eram joias nem metais preciosos, eram mulheres que eram chamadas assim. E essas pérolas negras, elas eram negras de ganho, que, ou seja, novamente, conseguiam economizar dinheiro, certo? Com o seu próprio trabalho, tá? Isso é muito interessante. No tempo da colônia, existiam mulheres que conseguiam economizar dinheiro do seu próprio trabalho, ok? Sem depender de homem nenhum, sem se casar nem juntar com ninguém. Ora, vejam vocês, meninas, isso sim que eu chamo de empoderamento. É ou não é? Ainda mais no tempo da colônia, que para uma mulher fazer isso era difícil. Vamos combinar. Então, as pérolas negras, depois que elas conseguiam comprar a sua alforria, ou que conseguiam a sua alforria, obviamente, tinham desde bens imóveis, como casas, fazendas e rocinhas, e até joias de ouro e diamantes. E ela fala aqui em trastes de casas e de uso, imagens e oratórios. Mas, infelizmente, essas já não foram tanto assim exemplo a ser seguido, então não sigam essa parte final, tá, pessoal? Porque elas tão logo alcançavam a liberdade, se tornavam proprietárias de escravos. E o livro, pelo menos, não menciona que elas tenham libertado esses escravos. Então, pessoal, essa última parte aí não sigam não, tá? Aliás, justamente é o que eu digo, né, pessoal? A história serve principalmente para a gente copiar os acertos e não repetir os erros. Então, copiem o acerto de ser independente e conseguirem suas coisas com a sua própria, com o seu próprio esforço, que é perfeitamente possível, não importa que cor de pele você tenha, é possível sim, ok? E a dificuldade é igual para todos, tá? Não se enganem. Mas não sigam o exemplo desse último de sair escravizando ninguém, tá, pessoal? Se forem ter empregados na sua empresa ou mesmo na sua casa, trate eles direitinho, tá, pessoal? Pague eles direitinho, trate eles direitinho, né? Não custa nada, né? Não custa nada. Então, e o nosso próximo exemplo é uma senhora, uma preta, forra e analfabeta, ainda por cima, que dizia aqui, chamada Jacinta de Siqueira, que residia em Vila do Príncipe. Aí eu fui pesquisar onde nos diabos que fica essa Vila do Príncipe. Ora, fica em Minas, é a atual cidade de Cerro, em Minas. Então, se alguém for dessa cidade e tiver assistido o vídeo, é a cidade de vocês aí, viu, pessoal? Então, essa Jacinta de Siqueira, na casa dela, ou seja, não era pouca coisa não, a casa dela, tá? O licor e os sucos eram servidos em garrafas e copos de cristal. Era chique a dona Jacinta. O vinho, o fino chocolate era derretido em chocolateira e era acompanhado de pão de ló feito em bacia própria para este fim. E ela dormia num catre de jacarandá. Naquela época já era difícil de conseguir, hoje em dia é madeira de lei, como eu menciono no vídeo Lucrando no Rio, parte 1, sobre as madeiras de lei. Jacarandá até hoje é uma delas, tá? E ela possuía 27 escravos, além de outros 10, com que presenteara uma filha. Então, ela ainda conseguiu dar escravo de presente para a filha dela. Ora, vejam vocês.
né? E aqui, novamente, pessoal, aqui não menciona o fato de ela ter se casado nem se juntado com alguém para conseguir tudo isso. Então, mais uma que conseguiu isso com o próprio esforço e o próprio trabalho dela, ok? Sigam essa parte do exemplo, ok, pessoal? Esse foi o acerto, tá bem? E, por último, esse eu deixei para ler do próprio livro, para vocês verem, né? Ainda mais que eu estou citando do próprio livro, né? Esse é uma história que é assim, mais detalhada, né? Digamos assim. Por isso que eu estou lendo aqui do próprio livro, né? Isso vem do documento do quarto ofício de notas do Rio de Janeiro. Olha, vem aqui do Rio de Janeiro mesmo, datado de 16 de setembro de 1785. Uma certa Maria Antônia do Rosário, esta não era negra, pelo menos pelo que eu entendi aqui do livro, como tantas outras mulheres da colônia, vivia de comprar mercadoria a preço baixo e revendê-la com lucro ou emprestar dinheiro a juros. E para vocês verem, né, pessoal, mais um exemplo aqui de mulheres no tempo da colônia, independente aqui de raça, ok? Que não dependiam unicamente dos maridos para sobreviver. Elas viviam, no caso aqui, de comprar mercadoria e revendê-la a lucro e emprestar dinheiro a juros, para vocês verem, né? E depois dizem que não tinha mulheres que não tinha mulheres empoderadas no tempo da colônia. É ruim, hein? Claro que tinha. Ok? Então, como é que é? Há tempos conhecia a escrava Lucrécia. E a protagonista aqui é, no caso, esta Lucrécia, tá? Conhecia a escrava Lucrécia, de nação Bambuíla, certo? Pertencente a Caetano Pereira Cardoso, e sabia o quanto esta desejava comprar a sua liberdade. Ou seja, ela estava fazendo, ela estava ajudando essa escrava. Ora, vejam vocês. Então, essa mulher, sim, é um exemplo a ser seguido, porque ela sabia que a escrava estava querendo comprar a liberdade dela, então Lucrécia lhe fez uma proposta e o negócio foi fechado entre as duas, tá? Duas mulheres, né, fazendo negócio. No tempo da colônia é isso, hein? Que fique bem claro. Maria do Rosário comprou a escrava do seu senhor Caetano, na condição de que esta trabalhasse durante um ano para lhe pagar o valor da compra, acrescido de mais 6.400 réis. Sintam-se à vontade aí para converter isso em reais, ok, pessoal? A título de lucro pela aplicação feita. Se emprestasse 34 mil réis a juros, Maria do Rosário receberia por ano de aplicação 1.700 réis, já que o juro oficial era de 5% ao ano. A proposta de Lucrécia lhe renderia mais do que o triplo, mas tinha um risco. Todo negócio, aprendam isso também, todo negócio tem um risco, sempre. Então, se vocês forem aí ter seus próprios negócios, né? Todo negócio tem um risco. E nesse negócio, então, né, o risco era de a escrava, mesmo trabalhando, não conseguir o dinheiro necessário e continuar escrava. Olha isso, mas mesmo assim, ela foi de, foi de cabeça nessa empreitada, e a 16 de setembro de 1685, as duas, a Maria do Rosário e a escrava Lucrécia, ok? Foram ao cartório do tabelião José C.R. Van Dyck e diante dele foram contadas as moedas trazidas pela escrava. O montante sobrou 40.400 réis. E a escritura de liberdade foi passada a Lucrécia. Então, para vocês verem, duas mulheres, uma não escrava, ou seja, branca, e outra negra, se ajudando. Se isso não é a tal sororidade que tanto falam, eu não sei o que é, ok? Então, minha gente,
Esses foram 4 exemplos de mulheres super empoderadas já no tempo da colônia. E espero, sinceramente, que isso possa inspirar vocês, ainda mais em tempos tão difíceis que nós todos, homens, mulheres, no geral, estamos vivendo, mas vamos sair dessa, com certeza, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!